Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula sobre os caminhos da independência do Brasil, a gente vai falar agora sobre a Conjuração Baiana. Bem, a Conjuração Baiana, ela, assim como a Conjuração Mineira, ela também foi um movimento que tinha como objetivo principal a separação, no caso aqui, da capitania da Bahia de Portugal. Ou seja, ela foi um movimento que aconteceu na cidade de Salvador durante o século XVIII, assim como a Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana, ela acontece em 1798 e ficou conhecida também como Conjuração dos Alfaiates. Por quê? Diferentemente da Conjuração Mineira, que foi um movimento formado pelas elites mineiras, a Conjuração Baiana ela foi formada principalmente por escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços. Houve membros da elite também que participaram desse movimento, porém, pode-se dizer que foram a minoria. Tá? Então, uma das grandes diferenças aí da Conjuração Mineira para a Baiana foi em relação à sua composição social. E quais foram as grandes influências que motivaram esses baianos a conspirar contra a coroa portuguesa? Bem, assim como na Inconfidência Mineira, os ideais da Revolução Francesa e, sobretudo, os ideais dos filósofos do Iluminismo exerceram uma grande influência sobre esses homens. Mas, na Bahia, especificamente, você teve um movimento que aconteceu lá no Haiti, que foi o primeiro movimento liderado por escravizados que conseguiu romper com a autoridade. No caso, o Haiti era uma colônia francesa, então esses escravizados conseguiram se reunir e lutar contra o domínio da França e se tornar o primeiro país independente, né, formado por pessoas que eram escravizados pela metrópole, né? Então esse movimento ele foi muito importante porque ele serviu de inspiração para os baianos, né? E também os ideais da maçonaria, que estavam presentes também na Revolução Francesa, foram muito importantes também dentro desse movimento. Outro motivo também muito importante, que muito contribuiu para a revolta dos baianos e a ideia de romper com Portugal, foi o custo de vida, que passou a ficar muito alto depois que a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Principalmente, o preço dos gêneros alimentícios alcançou um patamar muito alto que tornou a vida das pessoas mais pobres, né, como é o caso desses líderes desse movimento, muito mais difícil do que já era. Então, como que se deu esse movimento? Em 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador ela amanheceu repleta de panfletos que foram espalhados aí por toda a cidade com palavras que conclamavam os baianos a lutar pela sua liberdade. Né? Então, um trecho, né, de um desses panfletos eu reproduzi aqui no slide para vocês terem uma noção, né, do que estava escrito, né, de como que os baianos fizeram para conclamar a população a lutar pela sua liberdade. Então, animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos ou o tempo em que todos seremos iguais. Então, tão logo as autoridades tomaram ciência do ocorrido, da tentativa desse movimento, alguns integrantes foram presos, né? Alguns acabaram delatando os companheiros e rapidamente, então, essa tentativa de romper
com a autoridade de Portugal, ela foi abafada pelas autoridades que acabaram punindo as lideranças desse movimento, assim como aconteceu na Conjuração Baiana. E como não era de se espantar naquela época, né, o que acontece? Quando acontecia de punir as lideranças de um movimento, né, normalmente eram escolhidos aquelas lideranças que faziam parte dos segmentos menos favorecidos da sociedade, ou seja, os líderes que eram mais pobres e, sobretudo, negros, né? Então, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus foram os líderes que foram condenados à morte e esquartejados, assim como aconteceu com Tiradentes na Conjuração Mineira, sendo que as lideranças brancas que faziam parte das elites foram poupadas, né, com penas muito mais brandas do que as que foram aplicadas a esses homens. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. E apesar desse triste desfecho, a Conjuração Baiana ela foi importante no sentido de inspirar outros movimentos que vão acontecer a partir do século XIX, como a revolta dos escravos malês e também a própria abolição da escravidão, que vai acontecer no final do século XIX. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que contribua para responder a primeira questão aí da semana 1 do PET 3 e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço a todos!